Capítulo 12. Virando a página. Chegando em casa, ouvi uma voz rouca vinda da escuridão da cozinha. Era Dona Lilian, me dando um sermão por chegar naquele horário em casa. Não era porque o verme já não estava entre nós que eu poderia estar livre para fazer o que eu quisesse. Acima de tudo, eu tinha uma mãe, e como toda mãe, ela se preocupava imensamente comigo. Ainda mais depois de tudo que passamos naquele dia. Durante um tempo, ela acreditou veementemente que o verme voltaria ou que os policiais o acabariam encontrando, mesmo que ela não o aceitasse mais em nossa casa. Era difícil para a mamãe se convencer de que o verme estava morto e de que a história sobre a Rua do Infinito fosse real. Talvez bem lá no fundo ela até acreditasse e quisesse apenas aparentar que não. Afinal, mamãe não era somente adulta, mas era acima de tudo o nosso exemplo de pessoa. Sem um corpo, a história sobre a rua se fazia verdade. Mas sem um corpo, ela não poderia acreditar que o verme estivesse morto. Com o marido dado por desaparecido e pensando em seu futuro sem ele, mamãe logo foi atrás de encontrar um emprego. Lilian queria se tornar independente de novo, mas por mais que ela tentasse, somente recebia não dos estabelecimentos da região. A cidade era pequena e parecia que ninguém queria contratar uma mãe viúva com 2 filhos. Mamãe começou a entrar em depressão. Chegou a pensar em vender a casa e voltar para a cidade da família. Eu e Lucy estávamos preocupados com a situação e tentávamos fazer de tudo para ajudar. Lucy começou a fazer bolo em casa e eu os vendia para os vizinhos, passando assim a conhecê-los cada vez melhor. Ouvia seus relatos de como foram parar naquela rua e histórias sobre épocas que somente os mortos saberiam. Tudo o que eles já haviam vivenciado em apenas algumas garfadas de bolo. Em uma tarde, me atrevi a entrar na funerária para vender. Os 2 homens que trabalhavam lá eram extremamente altos e pálidos. Um deles era o pai de Gabriel. Eles começaram a fazer perguntas sobre a minha família também. Queriam saber se mamãe já estava ciente sobre a história da rua. Eu contei tudo, inclusive sobre a descrença dela e a dificuldade em conseguir um novo trabalho na região. Lá eu fiquei sabendo como que se dava o processo para se conseguir novas identidades com o passar do tempo, já que sempre a idade verdadeira das pessoas que moravam naquela rua não batiam com suas idades aparentes. Ter uma funerária naquele lugar era o que facilitava o processo. Se você chegasse a uma idade que não coincidisse com a sua aparência, eles davam um jeito de conseguir uma nova identidade. Era a identidade de alguém que tinha falecido com a sua idade aparente. Então, os verdadeiros Gabriel, Vitor e Linda Alice eram outros adolescentes que já haviam falecido. Saber disso era mórbido. Me fazia sentir um frio subindo pela espinha, enquanto minhas pernas bambeavam. Porém, aquela era a única solução que os moradores tinham. No dia seguinte, ouvimos a campainha tocar. Eram os caras da funerária. Mamãe atendeu a porta, enquanto eu e a Lucy observávamos a conversa. Os homens ficaram parados à porta, enquanto um deles carregava uma espécie de uma urna mortuária. Eles disseram para a mamãe que aquelas eram as cinzas do verme. E contaram também sobre a história da rua. Lamentamos muito, senhora. Sempre que algo assim acontece, as pessoas simplesmente se transformam em cinzas ao entrarem na rua. A funerária fica aqui na esquina. É o primeiro imóvel. A gente coleta o material antes mesmo da polícia chegar. Então espera aí. A história que as crianças contaram é verdade mesmo? A senhora pode perguntar para qualquer morador daqui. Todos vão te dizer a mesma coisa. Muitos já passaram pela mesma situação que a senhora está passando. Muitos não acreditaram, muitos viram entes queridos morrerem, muitos viram o tempo passar e as crianças não crescerem. É assim que as coisas funcionam por aqui. É como um jogo, e se você souber as regras e aprender a jogar, continua jogando para todos sempre. Chamamos aqui de Rua do Infinito. Nunca encontramos uma explicação lógica para isso, mas continuamos. Outro dia,
Pude descobrir que o modo como o material era coletado era simplesmente hilário. Eles já deixavam um aspirador de pó pronto, ligado a uma enorme extensão dentro da funerária. Assim que algum incidente acontecia, eles conseguiam recolher todo o material em menos de 3 minutos, antes da chegada da polícia. Depois eles tiravam o saco descartável, colocavam o material na urna e faziam rapidamente uma higienização do equipamento, para que, o mais breve possível, ele estivesse pronto para uma nova ocorrência. A gente soube que a senhora está precisando de trabalho. Precisamos de alguém para cuidar da parte administrativa da funerária. Sempre damos preferência para residentes da rua. Eu e o meu irmão já estamos com muito trabalho na preparação dos corpos e transporte. Precisamos de mais alguém lá, mas a gente sabe que demora um tempo para absorver tudo isso. Então se sinta à vontade para nos dar retorno quando achar melhor. Mamãe pegou a urna com tristeza nos olhos e disse para os homens: Tá bom, obrigada. Eu vou pensar sobre o trabalho. Ao fechar a porta, ela desmoronou em lágrimas. Eu e Lucy fomos abraçá-la fortemente. Passaram alguns dias e mamãe decidiu que iria virar a página, viver uma nova vida. Ela disse que aceitaria o trabalho na funerária. Mas quanto à rua, precisava de um tempo a mais para decidir se preferiria continuar vivendo ali ou não. Ela pensava muito em mim e em Lucy, em como seria o nosso futuro, ou se teríamos um futuro, vivendo presos para sempre naquela rua.